Aí, boa noite pessoal, estou aqui na casa de tia em Curitiba, mais uma vez, mais um ano se passou, mais um inverno aqui, nesse apartamento que me traz muita paz, nessa cidade linda que eu adoro. E hoje é 19 de julho, é uma quinta-feira, 19 de julho de 2018. Amanhã, se Deus quiser, eu estou indo à Ilha do Mel, conhecer o litoral do Paraná, porque eu sempre vou para o lado oeste, né, para as montanhas, ou então para o sul, Santa Catarina, Rio Grande. Dessa vez eu vou descer o litoral. Eu já desci uma vez com tia, uns 4 anos atrás, fomos até Paranaguá. Mas dessa vez eu quero ir à Ilha do Mel, né? Eu devo ficar lá até domingo, né? Vai ser bem interessante. A Ilha do Mel é um lugar muito bonito. E eu estou aqui na entrada do quarto de tia, e combinei com ela fazer uma pequena entrevista com ela, né? Saber um pouco sobre sua vida aqui em Curitiba, tal, o que é que a trouxe aqui e o que é que faz com que ela goste tanto desse lugar. Eu até imagino, né? Mas vamos ouvir dela, né? Vem comigo aí, vamos entrar aí. Tá lá, ela e seu filhotinho, o Jimmy. E aqui tia. Olá. E aí tia, boa noite. Boa noite. Bom, eu queria perguntar primeiro como foi que a senhora chegou aqui e qual foi o ano. 1979. Mas como foi assim, qual foi o motivo? Foi através do Augusto, do Sobral, de trabalho? Augusto veio em 1978. Passou um ano trabalhando, foi convidado a trabalhar aqui em cartografia, engenharia cartográfica, e ele ficou um ano para ver, né, se a solidez do trabalho, se realmente era uma empresa boa, né? Chegar aqui trazer a família e de repente ter surpresas, né? A empresa fechar, falir. Então ele era uma empresa conceituada, era uma empresa sólida, né? Tinha solidez. Então ele achou que podia a gente vir também. Eu trabalhava no Correio, tentei transferir para cá, não consegui. Disseram, só se for a Brasília, no Ministério das Comunicações, tiver um conhecimento com alguém lá, para poder conseguir. Eu disse, eu não tenho, não vou, nem adianta, eu não vou. E Augusto dizia, não, venha para cá porque tem bastante emprego aqui, salário bom também e tal. Eu trabalhava no Correio, né? E decidi, depois de um ano, vir. Daí viemos, a família. Ele veio na frente? Sim, ele já estava aqui. Já estava aqui. Daí ele já estava aqui, ele alugou um sobrado, já tinha alugado sobrado. Eu mandei a mudança na frente, minha mudança já tinha chegado aqui, e daí eu vim depois. Depois vocês foram para Floripa, né? Ficamos muitos anos aqui. Né? Daí, Até que em ano? 1999, nós fomos para Florianópolis. 89, não? Não, 99. Foi 99? Eu achei que era anos 80. Foi faz tanto tempo, não. Entendi. Ficamos lá 8 meses. Daí depois nós nos separamos e eu decidi voltar para Curitiba, né? A Mônica tinha ficado aqui. Ela era casada na época. E nesse intervalo o Bruno nasceu, né? Antes de ir para Floripa, né? O Bruno nasceu aqui. Já tinha nascido. Aqui em Curitiba, né? O Bruno nasceu em 83. Eu estava em outro apartamento, eu não estava aqui. Eu estava no Centro Cívico, morando perto da Assembleia Legislativa, que eu quis associar. Naquela época a gente não tinha imóvel próprio. E eu quis associar assim, um local próximo do meu trabalho, para eu ir lá, voltar, amamentar ele. Que é bem pertinho, eu estive lá e vi o prédio. Isso, Então consegui, tinha um colega na Assembleia que era o dono do prédio, alugou para mim. E daí ficou pertinho, era só eu andar umas 4 quadras, pronto, estava lá no trabalho. Né? Esses anos todos que a senhora está aqui, assim, lógico, a senhora ama a cidade, tem grandes amigos aqui e tudo, mas como é que a senhora vê assim, a distância da família, dos familiares, o seu laço familiar, suas raízes? Como é que a senhora enxerga isso dessa forma? Assim, a senhora
sofre com isso ou já se acostumou? A princípio A tinha... princípio foi horrível, eu tinha muita saudade. Eu chorava, principalmente quando eu vi o frio daqui, fiquei horrorizada. Queria voltar. Mas aí eu pensava assim, vou voltar desempregada, ficar em casa de pai e mãe. Carlos morava já com o papai, né? Lá na torre. E eu dizia, vou sem casa, vou ficar em casa de quem? De pai e mãe, né? E sem trabalho, até arrumar um emprego bom, tudo. Aí eu desisti de voltar. Mas eu chorava muito, eu sentia tanta saudade quando tocava algumas músicas que me lembravam lá. Recife, nossa, eu desabava de chorar. Mas eu não deixava a Mônica perceber, né? Mas um dia Augusto viu eu chorando, né? E foi difícil terminar de estudar, porque era muito frio e eu não estava acostumada, sofria demais, demais com frio. Saía na rua e saía assim, com os dentes batendo, E mesmo naquela época, agasalhada. a senhora costuma dizer que naquele tempo era muito mais Era frio do que muito hoje. frio em 79, era muito frio. Era horrível, horrível, era muito, muito frio. As paredes assim do apartamento escorria água assim no dia seguinte, amanhecia 1, 2 graus negativos, e daí quando saía o sol, muita geada, geada negra, dava muito. Aí as paredes assim, ó, era tão frio que uma coisa que quase não acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente conversa na rua e tal, não acontece isso. A gente falava com as pessoas, saía aquele A o fumacinha, bafo, saía aquela névoazinha né? do hálito da gente, né? Do calor em contato com o frio externo. Era um botando fumacinha, o outro também, aquelas fumacinhas. Era horrível. E as paredes corriam água, o chão ficava úmido, o chão de taco, mas ficava úmido, você enxugava, daqui a pouco estava molhado. Era assim um frio horroroso, horroroso. Pela sua visão de imigrante dentro do próprio país, no caso, emigrante, sem o I, a senhora é um emigrante, mas já praticamente naturalizada, entre aspas, paranaense, né? Tantos anos aqui. Qual, assim, a grande diferencial que a senhora traçaria entre o povo daqui e o povo de Pernambuco, de Recife, tanto no lado positivo quanto no lado negativo? Assim, as observações que a senhora, durante todas essas décadas, poderia fazer, tanto para o lado bom ou para o lado ruim? Antes de falar isso, daí você fez uma pergunta e eu não falei sobre isso. Eu tinha muita saudade da família, muita saudade da família. Papai, que ainda era vivo, mãe e meus irmãos todos, né, irmãs, eu tinha muita saudade. Aquele convívio, sabe, final de ano, tudo em casa de papai, aquelas festas de aniversário, na praia que a gente ia todo mundo. Eu tinha uma saudade imensa disso. Me lembro que a senhora comentou do sofrimento que foi no dia que a senhora soube do falecimento de tio Edinho. Fiquei 3 dias chorando, 3 dias chorando. Sem poder O fazer dono da nada. firma, que eu estava trabalhando numa firma de advocacia, disse, vá para casa, descanse, fique em casa quantos dias precisar. Fiquei 3 dias chorando muito, 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 muito. Muito inconformada. Imagina, não é fácil. Mas que você está falando das pessoas, É, né? sobre a cultura, Isso. os costumes, né? Todo lugar tem seus costumes próprios, né? Derivado da imigração local, que alguns costumes são bons, outros não, depende do ponto de vista pessoal de cada um, como vê aquilo, né? Eu, por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos, eu vi muita coisa positiva, mas eu vi muita coisa negativa da cultura americana. Muita gente traça os Estados Unidos como um Eldorado, o Éden na Terra, tem muita coisa boa. Capitalistamente é um lugar fantástico, mas tem um lado humano lá que não é tão legal. Exato. Entendeu? Então, esse tipo de coisa. As suas observações sobre isso? Bom, aqui assim, hoje não, mas naquela época as pessoas eram muito frias. Era difícil de você fazer uma amizade, né? O nordestino, ele é muito receptivo, né? E muito prestativo, muito receptivo. E a gente ia falar com as pessoas ficavam meio assim, olha que não era uma época de ladrão, de nada não tinha isso. Que hoje as pessoas são assustadas por causa de ladrão, ai, será que é ladrão?
Não, a gente ia falar no ônibus, às vezes comentar algo, e as pessoas mal respondiam, né? E a gente ficava assustado, meu Deus, vai pedir até uma informação, as pessoas parece que se assustam, né? E não faziam amizade fácil. Mas nós nordestinos somos muito determinados. Exato. E eu consegui fazer amizades no conjunto residencial que eu morava, no Sobrado. Consegui fazer amizade, foi época do Jogo do Brasil, comprou uma televisão colorida e daí naquela época no prédio ninguém tinha televisão colorida. Acho que foi a Copa de 80? A senhora veio para cá em 78, 78 teve Copa, foi na Argentina. 82 foi Itália. Então, 82 foi 82. Então foi 82. Eu ainda estava lá no Sobrado. 78 lá. Argentina, 82 Itália. Então, aí o que acontecia? Eu conversando, puxando assunto, fiz amizade com aquelas moradoras ali do meu bloco, né? Convidei para ir assistir colorida a Copa tal, e fiz salgadinhos, tudo, e daí foi assim, habituando. Eu lembro que o primeiro São João que eu passei aqui, lá nesse Sobrado, né? Meu Deus, aí que deu saudade, que deu angústia, porque não tinha fogueira, não existe fogueira, né? Aqui. Aí naquela época nem existia quadrilha. Hoje ainda estou imitando o Nordeste e fazendo quadrilhas. Que é depois de São João, né? É. Que é a festa julina, né? Julina. Que é em julho. Então, aí o pessoal, São João, tá, vamos comer pipoca, pinhão. Aí eu dizia, ué, não tem pé de moleque, não tem milho assado, não tem pamonha, não tinha. Naquela época nem existia pamonha aqui, hoje já se encontra pamonha, milho assado ainda não tem esse hábito, é milho cozido. Aí eu achando assim horrível, né? Eu digo, meu Deus, pinhão, né? Pipoca, né? Não Até tem a senhora falou nada. que o pé de moleque daqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eles chamam pé de moleque, até vi na feira. É um negócio assim com amendoim feito no fogão, com açúcar derretido, aí fica assim tipo um tijolinho assim, cheio de amendoim, né? E isso é pé de moleque. Então eu senti muito. E assim as pessoas comecei a me entrosar, conheci pessoas também de outros estados, carioca, tudo, e fui me entrosando, fiz bastante amizade. Depois fui trabalhar na Assembleia Legislativa, fiz bastante amizade também, né? E hoje é muito diferente. Hoje a gente puxa um assunto com alguém do lado, ou eles puxam assunto com a gente, conversam. Hoje é muito diferente, né? E vieram muitas pessoas de fora, de outros estados, morar aqui. Talvez essa mescla, talvez foi isso que, né, que fez Curitiba progredir tanto, que modificou. Porque hoje as pessoas conversam, você fala das pessoas, são receptivas hoje, né? Os vizinhos já convidam, já brincam, a gente se encontra, bate papo. Eu vi a senhora mandando para Regina uma comida que a senhora fez, a sua vizinha, aí Regina manda também. Bem legal isso. Hoje, até uma coisa que está extinta até em Pernambuco, esse tipo de coisa, é raro, né? Então hoje, graças a Deus, mudou muito. Então, assim, eu sinto muita saudade ainda de Recife. Quando eu vou para Recife, eu tenho vontade de não voltar. Daí o pessoal quando fala assim, você tá com saudade, né? Eu digo, não, nenhuma. Nenhuma. Pensava quando me aposentasse, os filhos estivessem casados, cada um nas suas casas, eu iria morar em Recife de novo. Mas infelizmente os filhos crescem, aí casa e aí sempre estão precisando da gente. E o Bruno e a Mônica têm uma raiz muito forte aqui, né? Tem. A Mônica adora aqui, não quer voltar para o Nordeste, não quer. E então. O Bruno também, né? O Bruno, né, também, diz que se for só para visitar. Então aí a gente vai ficando, porque eles precisam de um apoio moral também e tal, né? Estão sempre comigo, grudados comigo, tem muito, vamos dizer assim, são muito apegados a mim. Então, fui ficando, nasceu o neto, nasceu a bisneta, e aí eu fui ficando, né? Agora eu tenho muita vontade de ir para passear, né? Fui 2 vezes, quero ir de novo, outras vezes, né? Se Deus quiser.
A senhora foi até disputada lá em Recife, né? Cada um foi que eu me quisesse, não, vem senti pra cá, vai muito, pra eu lá. disse, nossa, que Todo mundo queria recepção hospedar. calorosa, maravilhosa, fiquei encantada. Eu cheguei aqui, eu não parava de falar, que nunca pensei que acontecesse isso, que estava mais de 20 anos, né, sei lá, 22 anos que eu não ia a Recife. Eu acho que de certa forma, desculpa interromper, eu acho que as minhas visitas para cá talvez fez com que buscasse um pouco essa sua vontade de voltar, né? Não foi? Foi. Porque eu comecei a vir para cá a partir de 2012. Até então, Isso. a gente tinha pouca notícia sua, a não ser por telefone. A senhora sempre ligava uma vez por mês lá para casa, conversava com a mamãe, isso eu lembro bem. Verdade. Papai vivo, a senhora ligava, conversava com o papai. Papai dizia, conversei com o Nilza hoje e tal. Mas era um contato muito longínquo, né? Uma coisa assim distante, né? Aí quando eu vim aqui, em 2012 a primeira vez, aí foi no ano seguinte que a senhora foi, né? Em 2013. Porque depois que papai morreu e mãe morreram, parece que aquilo ali não tem sentido, mesmo, Perde um mesmo pouco. amando muito meus irmãos, tudo, como amava muito Iô, a Carlos, né, a João, né, gostava demais deles, Cristina, Lúcia, mas eu dizia, meu Deus, parece que não era a mesma coisa eu ir e não ter os pais mais Porque lá. a senhora perdeu o tronco da raiz, né? É, A base, isso, né? O com tronco da certeza. raiz. De qualquer forma, tá fincado lá na terra, né? Então aí eu, depois o filho nascendo, o neto nascendo, e correria, e né, cuidando de crianças e tal, aí fui distanciando, foi passando e eu E a sua parei. dedicação à espiritualidade também veio mais a partir daqui de Curitiba, né? Foi mais aqui. A senhora já tinha simpatia lá em Recife, através de isso. vovô, e aqui a senhora se aprofundou mais, né? Sim. Tanto é, olha aqui a biblioteca dela, olha só. Mostra a bagunça da minha cama. Tudo livro espíritas, tudo livro espíritas, ali, ó, ali. Muita coisa ali também, ó. Bem, Muita coisa, isso. espiritualidade. Ela frequenta o centro aqui da Água Verde, aqui próximo, Fora né? os livros que tem lá atrás, numa estante grande, até o chão, assim, de baixo até quase a altura de uma porta, assim, Essa cheio minha de tia é livros. muito evoluída. Essa é uma das razões de eu gostar muito de estar aqui. O Obrigada, apartamento é uma Deus. paz, aqui o que eu sinto aqui de paz, de tranquilidade. A forma que ela se expressa dá para perceber, né? Bom, tia, para fechar, eu vou fazer a pergunta final. Se a senhora tivesse de voltar ao tempo, vamos voltar para 1978. A senhora repetiria tudo novamente ou faria um caminho diferente? Eu, às vezes, me pergunto isso. Eu me pergunto isso aí. Eu não sei te dizer isso, sinceramente. Hipoteticamente, Porque né? tem horas que eu penso assim, Como seria a sua que vida em Recife? teria sido melhor ficar lá. Ao mesmo tempo, tem horas que eu digo não. Eu acho que aqui eu tive mais crescimento do que se eu ficasse lá. Eu acho que sim. Eu acho que eu tive um crescimento maior. Até pela distância, a Conhecimento, forma de evoluir. né? Eu tive uma evolução na minha vida melhor, né? Foram ciclos da minha vida que foram se modificando, mas que foi um aprendizado muito grande, eu aprendi muito aqui. Então eu acho que eu não faria isso lá se eu estivesse em Recife. Eu creio também, eu penso. Eu acredito que aqui eu tive oportunidades maiores, assim, de ter essa bagagem, sabe, de experiência, de conhecimento. Eu acredito. Ok, essa é a minha tia Nilza, Nilza Maria Oliveira. Dá um zoom, aquele sorriso lindo dela. Ok, tia, obrigado. Nada.